Muito se fala que a renda variável, o investimento em ações e fundos imobiliários, é arriscado, onde a probabilidade de perder dinheiro é grande. Mas a renda fixa é totalmente segura? Podemos perder dinheiro investindo nela? Eu te conto após a vinheta. Mas antes, preste atenção. As informações e materiais disponibilizados neste canal não sugerem qualquer tipo de recomendação, indicação e ou aconselhamento para investimento. A tomada de decisão é de única e exclusiva responsabilidade do investidor. O canal visa o compartilhamento de informações gerais, de forma gratuita, para auxiliar o investidor nas suas análises dos diversos tipos de investimento, demonstrativos de resultados de empresas e seus respectivos indicadores, bem como outros dados que se fazem relevantes e pertinentes. Antes de te mostrar como realmente você pode perder dinheiro com a renda fixa, vou explicar os diferentes tipos de investimento que existe. A base de um investimento é a sua relação de risco versus o retorno. Portanto, quando te oferecem qualquer tipo de investimento e falarem para você que não existe risco, pule fora porque é furada. Dentre os tipos de investimento que nós podemos ter os mais seguros, que são os títulos do Tesouro Direto, ou chamados títulos públicos, que é o governo emitindo dívida. Nós temos o ouro, que funciona como uma reserva de valor. Títulos de renda fixa, que são crédito privado, ou seja, a dívida das empresas. Aumentando um pouco mais o retorno e, por consequência, também aumentando o risco, nós temos os fundos imobiliários e as ações, que são negociadas na Bolsa de Valores. Além disso, mais arriscado, nós temos os negócios próprios e também as criptomoedas. Todos esses investimentos nós falaremos aqui no canal ao longo das semanas. Existem diversos títulos de renda fixa que mais parecem uma sopa de letrinhas: CDI, CDB, Selic, LCI, LCA, CRIs, CRAS, PCA, debentures e por aí vai. Em um primeiro momento, você pode ter um mini desespero no meio de tantas siglas. Mas o que significa cada uma delas? Bom, primeiramente vamos dar nome aos bois, àqueles de fato que não são títulos de renda fixa, mas indicadores. A Selic, você já deve ter ouvido nos jornais, consiste na taxa básica de juros do Brasil. Hoje, no mês de maio de 2020, ela está em 3% ao ano. E ela acaba sendo um norte para as demais taxas de renda fixa no país. Ou seja, ele é um índice facilitador para as trocas de recursos entre pessoas físicas, pessoas jurídicas e instituições financeiras. É estipulada pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, um órgão vinculado ao Banco Central do Brasil. Por sua vez, o CDI, denominado de Certificado de Depósito Interbancário, trata-se de uma taxa que lastreia as operações interbancárias, aquelas entre bancos. Sim, o banco costuma emprestar dinheiro ao outro com prazo de devolução de 24 horas, o chamado overnight. A taxa cobrada entre eles regula os mercados de renda fixa e os fundos de investimento também de renda fixa. Por fim, o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor, a chamada inflação, é utilizado para observar as tendências de inflação, sendo calculado com base no preço médio necessário para comprar um conjunto de bens de consumo e serviços em um determinado país, sempre comparando ele com períodos anteriores. Ou seja, ele mede o poder de compra do brasileiro. Atualmente, o IPCA tem variado entre 3% e 4% ao ano. Agora que você já sabe o que significa Selic, CDI e IPCA, vamos aos diferentes tipos de renda fixa existentes no mercado. Nós podemos ter títulos de renda fixa, que são pré-fixados e pós-fixados. Os pré-fixados são aqueles que possuem uma taxa fixa que é paga ao ano, por exemplo, 10% ao ano, 6% ao ano. Então, se você aplica R$1.000 em um título que rende 10% ao ano, após um ano, você terá R$1.100 e assim sucessivamente. E os pós-fixados são aqueles atrelados ou indexados a algum índice, por exemplo, 120% do CDI ou IPCA mais 2,7%. Bom, vamos falar dos títulos então. Primeiramente, os CDBs. Eles são um certificado de depósito bancário. O banco ele precisa de dinheiro para emprestar dinheiro. E você pode escolher que tipo de pessoa que você vai ser. Se vai ser a pessoa que pega o dinheiro no banco ou a pessoa que empresta dinheiro ao banco. O CDB ele tem imposto de renda.
A incidência pode ser de 22,5% a 15% sobre o lucro. Passou de 2 anos, é 15%. Vamos a alguns exemplos de CDBs que você pode ter acesso através de alguma corretora de valores. Agora atenção, no mercado financeiro uma coisa é certa, quanto maior o risco, maior o retorno. Então você pode observar que diferentes bancos oferecem taxas diferentes. E isso está atrelado ao risco do banco de honrar seus compromissos. Sim, você pode tomar um calote de um banquinho, como se fala por aí. Embora os CDBs tenham a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que mesmo que se você tomar um calote, ele pagará isso para você de volta, mas preste atenção, ele cobre somente R$ 250 mil por instituição, por CPF. Agora imagine uma quebradeira sistêmica de vários bancos pequenos e financeiras. Você pode ter problemas para receber o seu investimento de volta. Então é bom ficar atento, olhar os chamados rating dos bancos, que é a saúde financeira e a capacidade dele pagar você após o prazo do empréstimo. Esses dados você pode obter através do Banco Data, que é um site especializado nesse tipo de informação. Caso você opte por resgatar o CDB antes do tempo previsto, muito provavelmente você receberá menos do que o contratado com o banco. Também será uma forma de perder dinheiro, a não ser que seu CDB seja de liquidez diária, portanto, esteja ciente dos prazos e taxas do seu investimento. Vamos falar agora dos CRIs e CRAs, os certificados de recebíveis imobiliários e recebíveis do agronegócio. São uma espécie de empréstimo que você faz para financiar projetos imobiliários e do agronegócio. Eles são emitidos por empresas e negociados por meio de securitizadoras. A principal vantagem deles é que não existe a incidência de imposto de renda, ou seja, eles são isentos. Por outro lado, não são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Eu não vou conseguir viver sem você, não. Então, se você emprestar dinheiro para uma empresa e ela, porventura, entrar em algum processo de recuperação judicial ou de falência, você corre o risco de perder todo o dinheiro investido. Por isso, sempre busque títulos de empresas grandes com boa saúde financeira. As LCIs e LCAs são letras de crédito imobiliário e do agronegócio, tal qual como os CRIs e CRAs, mas são emitidos por bancos. Também são isentos de imposto de renda e têm um risco menor que os CRIs e CRAs, por isso eles tendem a pagar umas taxas menores. E o último tipo de investimento em renda fixa são as debêntures, onde você empresta dinheiro diretamente para as empresas financiarem seus projetos, ou seja, a empresa emite dívida e você compra esta dívida com uma determinada remuneração, geralmente atrelada ao IPCA, com prazo de vencimento entre 5 e 30 anos. Nesse tipo de investimento, se as empresas forem ligadas à infraestrutura, como energia, petróleo, saneamento, elas são isentas de imposto de renda, o que maximiza os ganhos. Contudo, você corre o risco de calote, da mesma forma que ocorre nos CRIs e CRAs. Procure empresas sólidas de boa saúde financeira. No decorrer do canal, eu estarei postando vídeos de como analisar boas empresas, por exemplo. Lembrando que aqui não é uma recomendação de compra, pois o risco de calote existe. Veja este exemplo da empresa Rodovia do Tietê, que trabalha com concessão de rodovias. Ela, em recuperação judicial, o último passo antes da falência, não pagou as debêntures que emitiu, deixando os debenturistas sem o dinheiro dos seus investimentos. Bom, você pode estar assustado em saber que pode sim perder dinheiro com a renda fixa. Mas vamos então falar do investimento menos arriscado, o Tesouro Direto. Você conhece? Nesse tipo de investimento, você compra títulos da dívida pública do Brasil, que em teoria seria o último a quebrar, não é mesmo? Ou seja, o país é o último que vai te dar calote. Se o país quebrar, todos os outros setores, bancos, empresas já haveriam quebrado. Mas mesmo no Tesouro Direto, você pode perder dinheiro. Não acredita? Então veja só. Estes são os títulos emitidos pelo Tesouro Direto no dia 14 de maio de 2020 e seus respectivos valores e taxas pagas. O único título que não te dá prejuízo é o Tesouro Selic. Então, se você estiver pensando em investir a sua reserva de emergência, este é o tesouro ideal, pois ele renderá diariamente e sempre positivamente, uma vez que ele não possui variação negativa, ou em outras palavras, a chamada marcação a mercado. Por outro lado, você tem os títulos pré-fixados e os pós-fixados, atrelados ao IPCA. Nestes títulos, a taxa varia dentro do mesmo dia e entre os dias, ou seja,
você pode comprar o Tesouro Pré-fixado 2026 a uma taxa de 7,64% ao ano, mas se houver uma variação brusca dos juros negociados na bolsa, amanhã você poderá comprar a uma taxa maior ou menor, e com isso o valor inteiro do título muda. Veja como isso funciona. Se a taxa de juros cai, o valor unitário do título sobe, e se a taxa de juros sobe, o valor do título diminui. Isso se chama marcação a mercado. Então, digamos que você tenha comprado esse título a 7,64%. Se ela no mês vier a subir para 8%, por exemplo, e você quiser vender seu título, ele valerá menos, portanto, você perderá dinheiro. O mesmo vale para tesouros atrelados ao IPCA. Veja nesse gráfico. Se você comprou o título em agosto de 2011 e precisou vender um ano depois, você perdeu dinheiro. Por outro lado, a marcação a mercado pode ser positiva, pois pode antecipar ganhos. Caso a taxa que você comprou o título sofra uma redução, como podemos ver no gráfico a partir de 2013, onde os ganhos ficaram acima da taxa que você contratou, nesse caso você pode ganhar dinheiro com marcação a mercado, resgatando esse título antes do seu vencimento. Mas se você não quiser correr estes riscos, você só precisa manter o título até o vencimento, pois ele pagará rigorosamente a taxa ao ano que você contratou. Esse vídeo foi relevante para você? Então deixe seu like, compartilhe para que mais pessoas deixem de perder dinheiro com a renda fixa e que possam guiar os seus investimentos de forma mais tranquila, sabendo o que estão fazendo. Se inscreva também no canal que rotineiramente tem conteúdo sobre educação, ciência, alimentos e finanças. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!